dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de formação. E com grande alegria que a gente recebe todos vocês nessa reunião. A gente vai dar início ao nosso TPC de hoje, a nossa formação, a TPC da DED de Itapecerica da Serra, Diretoria de Ensino Região de Itapecerica da Serra, a TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, aqui nós temos a professora Maria Isabel como professora formadora, responsável pela área de Humanas, junto comigo, o professor Reginaldo, e no suporte nós temos a professora Luciana e o professor Wagner, todos PCNP aqui da Diretoria de Ensino Região de Itapecerica da Serra. E o tema da nossa reunião de hoje, do nosso TPC de hoje, é habilidades essenciais na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Nossos objetivos são reconhecer o que são e a importância do trabalho voltado para as habilidades essenciais, sedimentar a necessidade do trabalho pautado em habilidades essenciais durante o ano de 2021, dialogar sobre estratégias de trabalho voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais, sobretudo voltado para as disciplinas da área das ciências humanas. Nosso conteúdo, essencialmente, serão habilidades essenciais e o currículo paulista, visto que as habilidades essenciais, ela está fundamentada, está dentro do currículo paulista. E os recursos que usaremos hoje é o site da EFAP, por conta de que todo o material, currículo, caderno do aluno, as habilidades essenciais se encontram disponíveis no site da EFAP e é de lá que nós buscamos todo esse material. O outro recurso é o currículo em ação e o São Paulo Faz Escola. Currículo em ação é utilizado pelos primeiros anos do ensino médio, São Paulo Faz Escola, utilizado pelos demais anos, né, tanto do fundamental quanto do médio. Então, agora nós temos um momento de sensibilização. Nós trouxemos aqui uma frase do pensador Saint-Exupéry, o francês, onde ele fala: o essencial é invisível aos olhos. Eu peço aí que vocês reflitam um pouquinho sobre essa frase, né? O essencial é invisível aos olhos. Quando vocês ouvem ou quando vocês leem essa frase, o essencial é invisível aos olhos, o que vocês pensam sobre o que é esse essencial? O que é esse essencial para vocês, né? Então, se alguém quiser abrir o seu microfone e falar um pouquinho sobre o que é esse essencial, que é invisível aos olhos, vocês podem ficar à vontade. E se quiserem também escrever no chat, vocês podem escrever e a gente vai fazer a leitura do que vocês escreverem no chat aí. Então, alguém gostaria de falar sobre o que é esse essencial, que é invisível aos olhos? Trazemos, então, o Pequeno Príncipe, né, como uma reflexão, né, o que é esse essencial, o que é essa tão essência que a gente busca, e será que a gente enxerga? O processo de aprendizagem, ele é complexo, né, do ponto de vista de, se você enxerga a aprendizagem, você enxerga esse saber, você enxerga o carinho, a interação humana, né, é mais nesse sentido. É muito bacana essa frase, e aí, caso vocês queiram comentar sobre ela, fiquem à vontade, tá? Vocês estão ouvindo direito aí? Tá tudo bem o áudio? Vocês conseguiram ouvir a nossa proposta? Beleza, Reginaldo. O áudio está perfeito. Bom dia, tá ótimo. Quando eu penso essa ideia da essência, é aquilo que qualifica, né? Aquilo que te faz ser quem você é, né? Então, assim, quando a gente fala que o essencial é invisível aos olhos, é porque, de fato, a gente não consegue ter uma ideia do que está se passando ali na cabeça do sujeito, da forma como ele está aprendendo, da forma como ele está lidando com aquele determinado problema, né? Coisas que a gente não consegue enxergar, assim, a olho nu. Não dá para nossa percepção captar, né? Sim, verdade. É o Márcio que está falando, né, Márcio? Isso. Você é de qual escola, Márcio? Eu tô no Lúcia. Oh, Lúcia Kemi. Lúcia Kemi.
Já fiz muitas visitas no Lúcia Kemi quando eu estava na DE, da outra vez que eu passei por aqui até 2014. Então, era uma das escolas que eu e a supervisora Dinéia acompanhava, né? Saudade do Lúcia Kemi. Então, realmente, né, principalmente nesse momento de pandemia, né, eu acho que essa questão do humano, ele é muito pertinente, essa questão do essencial, né? Às vezes a gente está tão pressionado com todas essas novas demandas, trabalhar online, né, e volta para o presencial com uma porcentagem reduzida, em outro momento não volta. Então, isso tudo nos pressiona muito e a gente acaba tendo que sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes isso prejudica o nosso trabalho, porque realmente é um fazer novo para todo mundo, né? E às vezes a gente não sabe lidar bem com a interação a partir dessas pressões, né? É importante a gente pensar nesse essencial, principalmente na questão da relação humana, do amor com o outro, né? E assim por diante. Agradeço muito, Márcio, a sua participação. Peço para o Wagner passar para o slide seguinte. Isabel, nós tivemos alguma interação no chat aí? Não, o chat ele está bem tranquilo ainda, no sentido de contatos, né? E aí, a questão da socialização, seguindo o pensamento da citação de Saint-Exupéry, espero que eu tenha falado corretamente, o essencial é tudo aquilo que não pode ser tocado, e sim sentido, como amor, amizade, a gratidão, a esperança, o caráter, a alegria. Entretanto, muitas vezes desperdiçamos a nossa energia supervalorizando as coisas visíveis, que, embora sejam necessárias para a nossa sobrevivência e conforto, não devem nunca serem colocadas na frente daquilo que não tem preço. Aí, Reginaldo, você trouxe uma colocação que foi maravilhosa, que é a questão do online. A gente tem o aluno distante, nós estamos numa outra situação de distância mesmo física do aluno. Então, assim, o professor também, Márcio, trouxe isso, que a questão da aprendizagem, mais do que qualquer coisa, me parece que ela está invisível, porque ela está muito distante, né, da gente. Então, está muito abstrata essa coisa, esse contato. Então, assim, o nosso desafio não é pequeno, não, é enorme. Então, a gente precisa ter muito foco e muito, né, uma questão emocional muito firme, né, em relação a esse processo todo, tá? Muito obrigada a todos. A Andrea trouxe uma contribuição, tá, Reginaldo? Andrea de Almeida, que nem tudo é explícito. Temos que saber temos que ver além daquilo que enxergamos, né? Então, essa colocação aí é maravilhosa da Andrea. Muito obrigada, Andrea. Obrigado, Andréa. Andréa, de qual escola ela colocou aí, Isabel? Eu estou falando a escola para a gente poder, assim, contextualizar, né? Acho que é importante essa contextualização. Quando se fala desse essencial e que... Do Asdrubal, obrigado. Então, assim, quando a gente fala desse essencial, a gente pode trazer também para a questão da aprendizagem, né, Isabel? Principalmente porque a gente necessita de ferramentas para a gente mensurar a aprendizagem do aluno, né, a aquisição de conhecimento, a construção do conhecimento, para a gente mensurar também o desenvolvimento das habilidades, das competências dos alunos, e muitas vezes a gente tem também dificuldade de fazer essa mensuração, né? Tem partes que são mais fáceis da gente perceber, né, no desenvolvimento de atividades, de avaliações, mas tem partes que fica mais ali escondidinho, que precisa de um olhar mais acuidado para que a gente possa enxergar, né? Então é algo que também dialoga não só com essa parte humana, de sentimento e tal, mas também dialoga com o nosso objeto de trabalho, que é a construção de conhecimento, o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Reginaldo, também tem uma contribuição da professora Aparecida, incrível, né? Temos que ter um carinho, um olhar diferenciado, tanto com o aluno como com professores, é verdade, Aparecida, né? Como com a gestão escolar, somos todos seres humanos, todos no mesmo barco, então esse olhar apurado de carinho e de acolhimento, eu acho que ele é super necessário mesmo. Aparecida, você é de que escola, por gentileza? Obrigado, Aparecida, Desculpa, obrigado. eu tô com dificuldade aqui só para arrumar o áudio.
Meu mesmo, não de vocês, tá? Desculpa. Ah, sim, mas eu estou te ouvindo perfeitamente, tá, Aparecida? Tá Mas, bom, mas obrigada. agradeço a participação do Leonice, do Asdrubo, do Lúcia Kemi, que participou, e dos outros que estão no chat aí também. O professor Ricardo, ele comenta que essa leitura essencial é muito abstrata e idealista. Também é abstrata, é idealista, mas assim, chama a gente para uma reflexão, né, para a gente ter um cuidado maior com o outro, com o aluno, com os colegas, né, de profissão, né, com os professores, com o pessoal da direção e deles também para conosco. Né? Acho que quando a gente tem um ambiente saudável, a gente produz mais e produz feliz. Né? Eu acho que o conhecimento, para ele se dar com qualidade, ele também precisa desse lado mais humano. Tá? Então aqui, pois não. Bom dia, saudações, companheiros, companheiras. Ô, Ricardo. Tudo bem? Saudações, meu querido. Então, o que eu percebo nesse momento, né, dizer que o essencial ele está em oculto, a aparência, eu vejo, por isso que eu pus essa questão acerca dessa abstração idealista, porque uma visão existencialista, ela está muito, eu vejo neste momento que a gente está passando, né, muito nessa ideia da vivência, né? O essencial é a vivência, marcado um pouco por aquela visão do existencialismo e a intencionalidade que damos a essa vivência. E esse momento, né, que a gente perde, de alguma maneira, essa vivência que tínhamos ali em loco, dentro da escola, com os alunos, é um pouco roubada dentro dessa perspectiva que a própria educação nos coloca, né? Então, eu vejo que colocar o essencial como aquela visão platônica entre o vivido e o idealizado, muitas vezes nos abstrai um pouco desse momento que a gente tem que fortalecer, inclusive essa vivência do isolamento que estamos experimentando enquanto docentes, ou mesmo até nessa ausência que muitas vezes colhemos a energia do estar dentro da escola. Por isso que eu, trazendo aqui uma ideia do essencial como essa ideia de intencionalidade da vivência que estamos experimentando agora, um pouco do existencialismo. Desculpe aí por estender. Imagina, Ricardo, tranquilo. Porque seu áudio falhou, não sei se é com você aí ou é comigo. Os demais colegas estão ouvindo o Ricardo? A nossa internet, ela deu uma falhazinha. Eu estou no celular agora. Vamos ver, não. Ah, voltou. Obrigada pela paciência, viu, gente? Foi nós. Ricardo, é isso mesmo, é essencial. Eu acho que essa questão da nossa convivência com o aluno, ela foi roubada. Isso é muito complicado. O essencial, ele é tanto concreto como abstrato, né? Ô, Ricardo, então é realmente eu trouxe essa visão mais idealista, como você colocou, realmente para a gente poder refletir um pouquinho nesse momento. Não foi, você acredita? Não. Nesse momento de pandemia, né? Não terminou. Mas é claro que a gente colocou a lupa, né, o foco. Então, Ricardo, nesse momento de pandemia, para a gente colocar a lupa nessa questão do sentimento, da valorização do outro, né, que é um momento um pouquinho específico para a gente, diferente, mas a gente entende também que as coisas objetivas também da realidade são importantes, são fundamentais também, né? Então, existe esses olhares, né, sobre visões diferentes, tanto do ideal quanto mais da questão objetiva, que são muito importantes e agradeço por você ter trazido esse questionamento e esse contraditório importante para enriquecer o nosso ATPC. Muito grato. Então, aqui nesse slide que vocês estão vendo aí, tem uma questão para a gente. Por que o desenvolvimento de habilidades... Aqui a gente já está entrando no conteúdo propriamente dito, né? Por que o desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimento é uma tarefa complexa, né? Olhando também para essa questão que muita coisa
não é muito palpável, muito visível quando a gente trata da questão de desenvolvimento de habilidade, de construção de conhecimento, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem no chat, e os demais, quem quiser falar aqui no ao vivo também, pode falar, fica aberto para vocês, para a gente bater esse papo. A gente colocou essa imagem aí, a lupa no conhecimento, né? Mas em volta aí desse conhecimento há muita coisa que vai contribuir para que esse conhecimento aconteça, para que esse conhecimento seja produzido. Então, fica aberto para vocês responderem essa questão, repetindo novamente a questão: por que o desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimento é uma tarefa complexa? Esse ponto de aceitação, você conseguir alcançar o sujeito ali de modo a mostrar que o que está sendo oferecido é relevante para ele, é importante para ele. Não sei, porque é muito, né, quando a gente pega esses dados, as estatísticas aí de aprendizado do PISA, por exemplo, a gente percebe a nossa condição lá atrás, mas a gente vê alguns países que têm uma visão muito cultural em relação à educação, né? E aqui a gente tem essa dificuldade de alcançar isso. Mas o que a gente percebe é que quando a gente consegue encontrar o ponto de interesse do sujeito, alguma coisa que ele esteja de fato compreendendo por que ele precisa aprender aquilo, esse desenvolvimento é mais tranquilo, é menos espinhoso, né? Obrigado, Márcio. Você trouxe aspectos importantes aí na sua fala, né? Antes de eu comentar, eu gostaria de falar para vocês que chegou um comunicado para a gente que o Teams hoje está com alguns problemas, tá? Então, se der alguma falha aí, vocês já estão avisados de antemão que realmente o Teams hoje está falhando. Pois bem, então assim, o Márcio trouxe alguns aspectos bastante importantes nessa relação do professor e aluno, do aluno com o professor, e também na relação principalmente do aluno com o conhecimento, né, que é essa questão do interesse do aluno. Se o aluno não tiver interesse por aquilo que está sendo colocado na atividade pedagógica, ele não vai aprender. E a outra questão importante que o Márcio trouxe é a questão da cultura do estudo, né? Porque muitos alunos, eles estão na sala de aula. Eu quando estou em sala de aula, eu sempre falo isso para os alunos, que existe a diferença entre o aluno e entre estudante, né? E aluno, porque tem pessoas que estão ali como aluno, mas que na verdade não são estudantes, estão ali para receber algumas informações e deletar. Outros realmente são estudantes. Pega aquela informação, pega aqueles dados passados e vai se aprofundar, não só em sala de aula, mas até fora da sala de aula. Então, essa cultura do estudo, né, de ser estudante, ela precisa ser bem trabalhada na nossa sociedade, que é uma coisa assim, mais ampla até, que vai além dos muros da escola, né? Alguém mais gostaria de... O chat, parece que tem pessoas aqui. O chat agora como uma contribuição, a Aparecida, ela acha que é complexo, porque muitos não têm a compreensão, têm dificuldade de não entender o que está sendo proposto devido ao distanciamento das novas ferramentas e até a inclusão, né, Aparecida? Será que todo mundo tem a ferramenta em mãos para que possa, né, acessar essas aulas e tal? Isso é verdade. O Ricardo, ele coloca para nós que por desenvolver de elementos distintos, capacidade de operar relações. Pedro Pedroso, ele fala que em alguns momentos depende do pré-conhecimento do aluno, o que ele já carrega, né? Isso é essencial realmente, Pedro. E uma coisa bem legal, Pedro, que você trouxe, é que quando a gente entrar no processo, né, Regis, da disciplina humana, das disciplinas de ciências humanas mesmo, que a gente vai entrar aqui na sequência, a gente vai perceber que as séries anteriores e as séries posteriores são essenciais para a série vigente. Então, a gente vai perceber isso nitidamente. Pedro, toda a razão mesmo nessa colocação. Alguém mais oralmente, por gentileza? Bom dia, Reginaldo. Bom dia, professor Douglas, da Escola Jornalista, da PEI Jornalista. Vocês me ouvem? Bom dia, Douglas. Perfeitamente. Que bom. Eu vou fazer um apanhado aqui geral, caso vocês me permitam.
Eu gosto muito, né, do autor aí do Pequeno Príncipe, e eu tenho a seguinte percepção sobre a frase, né, o essencial é invisível aos olhos. Porém, talvez ele seja invisível aos nossos olhos, mas não seja invisível aos olhos dos alunos que nos enxergam, porque muitas vezes acabamos por pensar que não estamos vendo o resultado. Só que os nossos alunos, eles veem e sentem esse resultado. Por isso que o amor, a amizade, a gratidão, ela é sentida, ela é vivenciada através de experiências e situações. Então, muitas vezes está invisível aos nossos olhos, por não vermos um resultado propriamente dito, mas não está aos olhos dos alunos que nos enxergam, porque eles têm também nós como referência. Então, quando a gente trabalha essa questão de habilidades e construção de conhecimento, a palavra construção já tem toda essa percepção mais ampla, né? De que construir, a construção do ser. Então, muitas pessoas ainda não conseguiram dissociar o ser e o ter. E para o aluno fica mais difícil ainda. Se torna mais complexo ainda ele entender que ele pode ser sem ter muitas coisas, talvez até materiais, dizendo assim, numa linguagem menos formal, e a questão do ser humano não está a ter, porque muitos esperam ter para ser, quando na verdade o ser já é a própria existência em si. Então acredito que seja um pouco nesse sentido. É verdade, Douglas, você trouxe coisas bastante importantes. A percepção, não, numa relação, né? A percepção não é a mesma para todos ali da relação. Isso é importante a gente ter essa sensibilidade de perceber isso, que o que eu, enquanto professor, estou percebendo algumas coisas, mas os outros ali da relação estão percebendo outras coisas, né? Bom, o Joelson levantou a mão, eu vou abrir para o Joelson, depois o Ricardo também, tá bom? Vai lá, Joelson. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou aqui do Joaquim Mendes Feliz. Como eu sou. Essa questão do desenvolvimento da habilidade, né, eu vejo muita questão cultural brasileira. Assim, porque o aprender é inato, né? O aprender é inato. Todos os homens têm o dever de aprender, já dizia Aristóteles. Mas, por outro lado, o brasileiro, ele é reaça. Ele não tem essa questão de planejar a longo prazo. Seja longo, curto ou médio prazo. Ele faz aquilo que vai aparecendo a ele. O aluno é a mesma coisa. Entende? É verdade, Joelson. É meio aquela questão do imediatismo, né? Imediatismo. Então, assim, o que eu preciso agora? Eu preciso disso, então ele vai e faz. É um reaça cultural, assim. Você não tem aquela coisa, né, de não preciso, não espere sentir sede para acabar o pulso. Então, assim, nós estamos, né, lutando contra uma cultura mesmo, que foi construída nesses 500 anos, vamos colocar assim. Né? Então, isso é para todo, é para político. O que eu preciso agora? Eu preciso de um governante assim, então vai. Eu preciso de um prefeito. Então, você vai reagindo à sua necessidade imediata. O aluno é a mesma coisa. Não é à toa que nossos alunos, ao sair do terceiro ano do médio, os que têm condições, no geral, vão para cursinho. Porque agora ele precisa estudar. Desculpa o termo, porque agora a água chegou no bumbum lá. Então, você tem essa cultura, assim. E aí, talvez aí, onde precisa de um trabalho muito mais sério, não seja que os outros não precisem, mas o trabalho seja ser muito mais sério nos anos iniciais. Sobretudo ali no inicial pro fundamental. Porque é ali que começa a descambar a coisa. E é ali que é menos valorizado. Entende? Então, assim, é complexo por isso, porque nós estamos lutando, desculpa, contra a maré, entende? É verdade, Gelson. Então, eu não diria que o professor, ele não tenha boa formação, não tenha interesse, mas você está tratando com algo que é
que é cultural, entende? É verdade, É Elcio. isso. Inclusive, eu falo muito em sala de aula para os alunos, né, que quando a gente vai competir num vestibular, lá após o terceiro ano do ensino médio, né, não é que a gente perdeu ali no vestibular por não ter passado, né? A gente perdeu, a gente vem perdendo desde lá do fundamental, do primeiro ano, né, quando ingressamos na escola, que a gente vem deixando lacunas de aprendizagem para trás. Então, essa construção do conhecimento, né, e essa questão cultural, ela é muito importante. Agradeço, Joelson, a sua participação, foi bastante importante para a gente. Agora eu abro para o Ricardo Urize. Por favor, Ricardo, sua participação. Eu até concordo um pouco com aquilo que o Joel coloca, mas esse imediatismo, né, está muitas vezes condicionado pela nossa própria história. Quando nós olhamos um pouco a história, vemos a Constituição de 1891, por exemplo, em que ali a elite agrária arranca o direito de alfabetizar e cria uma barreira, inclusive de cidadania para a maioria do povo brasileiro naquele momento, logo após a abolição da escravidão. Então, isso condiciona as pessoas a viver pelo imediato. Ela precisa de uma sobrevivência aqui e agora. E, de fato, isso é mais uma razão da elite escravocrata que nos colonizou do que propriamente um espírito inato do nosso povo. Mas o que eu queria colocar de complexo aí, dentro dessa questão da habilidade, é porque nós vivemos hoje dentro de um mundo da informação, e as informações são produzidas ad infinito neste momento, e a grande complexidade para nós hoje é fazer com que os nossos alunos sejam capazes de produzir sínteses dessas informações, porque eles olham as informações de uma maneira estanque dentro da realidade e não conseguem perceber a relação de uma informação que ele recebe aqui com outra que ele tem contato lá. Por isso que eu vejo como um momento bastante alvissareiro o novo ensino médio que está sendo implantado, pensando nessa questão da interdisciplinaridade, porque essa visão também de disciplinas, de gavetinhas que se abrem, ela é contraproducente à própria produção da habilidade, porque não permite, muitas vezes, que o discente seja capaz de fazer relações diante desse turbilhão de informações que ele recebe no mundo atual. Por isso que esse ano que está aí tentando ser implantado o novo ensino médio, pode ser o caminho para a gente começar a sanar essa complexidade que é você pede uma resposta para os alunos, eles vão lá e dão um conceito, mas não relacionam um conceito com outro conceito. E esse é o grande desafio e essa complexidade de produzir essa síntese. Desculpe aí a demora. Imagina, Ricardo, a gente agradece, você também trouxe elementos bastante importantes, que é a realidade histórica, que tem a reflexão, que reflete, né, no nosso fazer hoje, principalmente na visão que a gente tem de educação e como ela se dá na realidade, isso é bastante importante. Essa questão de colocar o conhecimento em caixinhas realmente que dificulta aos alunos e também a nós, né, fazer a relação entre as coisas, entre o conhecimento e a realidade, né, entre um conhecimento e outro, um assunto e outro, etc. Né? Agora eu vou chamar, antes da professora Ana Paula falar, eu vou chamar a professora Isabel, que está aqui no chat, para ela ler algumas interações para a gente. Isabel, é com você agora. Vou trazer duas contribuições essenciais aqui que a Escola Massaco nos colocou. Temos alunos aqui no Massaco que se destacava no presencial, mas que nesse momento se perdeu, né? E outro cenário, tinha alunos que não se empenhavam tanto nas aulas e que estão com um bom engajamento dentro da temática online. A professora Margarete também coloca que se o professor ajuda na construção do projeto de vida do aluno, ele favorece que o aluno queira aprender e busque conhecimento. Isso me lembra o ATPC, há 3 ATPCs atrás, Reginaldo, que foi o protagonismo, e que aí a gente trazia o projeto de vida como um motivador da aprendizagem.
Eu acho que realmente o projeto de vida é essencial para que o aluno se aproprie do conhecimento, ele ver sentido naquilo que ele está estudando em sala de aula, né? Passo para o Reginaldo, acho que é Ana Paula, né, Reginaldo, que vai falar. Ana Paula, pode ficar à vontade para contribuir. Bom dia, Reginaldo. Eu só queria dar uma contribuição. Primeiro, falar sobre a frase que foi uma reflexão: o essencial ela é invisível com os olhos, porque muitas vezes a gente enxerga o aluno ou a sala de aula, ou mesmo no remoto, como um todo. E, na verdade, nós deveríamos olhar para aquele aluno, né, para aquele discente, a sua essência. O que é essencial nesse aluno? Né? O que eu preciso buscar que está invisível aos meus olhos? E eu acredito que é o interior desse aluno, é a essência desse aluno. E em relação à pergunta que você colocou para nós, uma análise, seria o desenvolvimento das habilidades. Então, eu coloquei assim que o desenvolvimento, ela é uma tarefa complexa, pois exige de nós, docentes, a aquisição de conhecimentos e habilidades que rompam com visões simplistas sobre a realidade e em relação como se ensina e se aprende, tanto na escola, em sala de aula, como na remoto. Então, muitas vezes, nós precisamos romper, nós precisamos mudar o nosso conceito e não ficar naquela metódica como era, sempre foi, né? O aluno como avaliação, como prova, mas a gente tem também que ver na nova habilidade, as habilidades essenciais, buscar aquilo que é dificultoso para o meu aluno. E eu tenho que avaliar a participação desse aluno, né? Porque hoje nós estamos vivendo numa pandemia que eu acho que a gente precisa ser mais humano do que mecânico, né? E muitas vezes a gente se perde nisso, naquelas características que nós temos de antigamente, né? Como vários professores aí colocou. Então, essa é a minha contribuição para o ATPC. Tá bom, querido? Obrigado, Ana Paula. A Ana Paula trouxe uma visão bastante interessante, que contribuiu muito, porque a gente estava falando numa visão mais geral da sociedade, da cultura e do aluno, e a Ana Paula, ela trouxe algo que eu gostei de rapidamente falar para a gente passar, porque senão o nosso tempo não vai permitir que a gente aborde tudo aquilo que a gente traçou para hoje, né? Então, existem inúmeras teorias do ensino e teorias da aprendizagem que nos direciona o nosso fazer pedagógico. Porque nessa relação de ensino-aprendizagem, conta muito, obviamente, a postura do aluno diante do ensino, a questão da cultura social, daquilo que foi produzido historicamente, mas também conta muito a questão das habilidades do professor, como a professora Ana Paula colocou, das habilidades de ensino que o professor possui, dos métodos que o professor coloca em prática, para que o aluno possa adquirir aquele conhecimento, desenvolver aquela habilidade que foi traçada como objetivo pelo professor. Então, adequar todas essas ferramentas de métodos e atividades para que o aluno possa produzir um conhecimento, desenvolver habilidades e competências a partir daqueles métodos, daquelas atividades colocadas, é muito importante. Então, a gente vai passar para o próximo slide. Esses próximos slides, a gente vai colocar algumas questões retóricas, né? A gente vai apresentar algumas coisas, mas o nosso foco principal, a partir de agora, Isabel, é apresentar as habilidades de ciências humanas também. Então, eu passo a bola para você falar um pouquinho desses slides que vem a seguir. A gente vai trocando figurinha aqui, né, Reginaldo, dentro desse processo de construção da habilidade essencial, tá? Aí, Reginaldo, se tiver problema aí no meu som, acompanha no chat, por gentileza, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, eu sou PCNP de Geografia. Então, vamos lá iniciar o trabalho dentro das ciências humanas.
Habilidades essenciais. Então, assim, são perguntas para que nós possamos refletir a respeito, o que é, o que vem a ser, para que serve, quem que inventou, e etc. O que é e por quê? O contexto. Por que a gente precisa focar nessas habilidades essenciais? O que é esse essencial, né? De novo, a gente está indo para a nossa frase motivadora. O que é esse essencial? Enfim. O que é a matriz de habilidade? O que é a matriz de habilidades essenciais? E o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? São perguntas retóricas que, dentro do contexto, elas serão trabalhadas e respondidas, né, Reginaldo? Habilidade essencial. Regis, vamos fazer um bate-bola aqui. Espera aí. Vamos lá, Reginaldo. Quando a gente tem o início da pandemia, né, quando os alunos saem da escola para ter esse trabalho remoto, né, eu acho que tem um anterior, Wagner? Tá, certinho. Quando os alunos eles saem da escola para iniciar esse trabalho remoto, a gente tem a diminuição do tempo da escola. Então, a pandemia de Covid levou à diminuição do tempo pedagógico. Reduziu esse tempo de estudo devido às aulas presenciais estarem suspensas, ou mesmo de forma híbrida. Mesmo híbrido, mesmo com rodízio, mesmo assim, a gente ainda tem uma diminuição desse tempo ali, a gente tete a tete ali com o aluno, né? A gente já tinha defasagem. A gente sempre teve defasagem, não é uma novidade para a nossa rede, não é uma novidade para nossas escolas. A partir dali, a defasagem, ela aumentou. E eu falo que a gente está numa situação muito complexa, porque, assim, como que será que está esse negócio de verdade? Como que vai ser a nossa volta? Quando a gente se deparar com o aluno mesmo, dentro do processo de aprendizagem, como que vai ser? Será que ele está sabendo menos? A gente imagina que esteja sabendo menos, né? Como que vai ser isso? Então, os impactos negativos da aprendizagem foram muito relevantes, e a questão a busca ativa, né, dentro das escolas é muito forte isso. Isso vem sendo muito forte, mas é muito sofrido, é muito desgastante a gente ficar caçando esse aluno. E para ele assistir a aula do centro de mídia, será que ele tem a ferramenta? Será que ele tem o roteiro que o professor dá uma aula online no Meet? Como que é isso no Vamos Ver, né, nessas escolas? Eu venho de uma escola, por exemplo, que é num lugar super carente, que é num lugar super distante. Eu estava em sala de aula no passado. Foi meio sofrido, assim, né? Enfim, com isso, mais do que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os estudantes continuarem suas trajetórias com sucesso. Então, assim, tirou o que é essencial do negócio para que o aluno pudesse aprender, para que ele pudesse... para que ele possa, né, ir para séries subsequentes, para o mercado de trabalho e etc. Então, é o essencial do essencial. Mas não é tão simples assim essa habilidade essencial, né? E aí, Reginaldo, a gente vai bater uma bola aqui, que é o essencial invisível aos olhos. Novamente, a gente retoma essa frase, porque eu acho que ela é bem ampla, né? Ela tem vários processos e compreensões. E o acúmulo de defasagem de aprendizagem pode ser representado como um iceberg, né? O iceberg a gente enxerga só a pontinha, mas a parte maior do iceberg está na parte de baixo. Então, você se acidenta por conta desse não enxergar esse problemão que está aí embaixo. E assim, quanto mais a gente vai passando para frente, mais esse problema de baixo vai aumentando. Então, a maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida. A gente não tem nem noção, né? Pode vir até se arrastando desde Fundamental 1, desde séries iniciais dos anos finais. A gente pode também ter isso como referência. Tende a permanecer escondida, né? Como a base do iceberg fica embaixo da superfície. A defasagem do sexto, se não resolvida, impede que o estudante aprenda no sétimo, no oitavo, no nono. Aí no nono ele tem que fazer Saresp, Prova Brasil, e aí o negócio é complexo pra caramba, e aí a escola fica, né, aquele monte de cobrança, aquele resultado, e é muito difícil. A possibilidade de aprendizado torna-se ainda menor se a gente não sana lá atrás essas habilidades todas que esse aluno tem defasagem. Assim, é preciso atuar para priorizar o essencial, reduzindo assim as defasagens. E se vocês olharem o essencial, ele percalça, né? Ele perpassa, não sei se teria essa colocação, por todos os anos da aprendizagem desse menino, dessa menina.
fazer uma interação, Reginaldo, de seu help também para observar qualquer coisa. A atividade 2, né? Como que a gente... Gente, é complexa essa pergunta, porque ela precisa de tempo, de plano, de compreensão da realidade escolar. Né? Cada escola tem uma realidade, cada escola tem uma característica, né? Escolas de centro tem uma característica, de bairro tem outras, e assim vai indo. Como posso fazer para retomar as habilidades dos anos anteriores em defasagem e garantir as habilidades do ano que o aluno se encontra? Como que a gente arruma o passado e caminha no presente? Né? Como que isso é na prática? Vocês podem interagir tanto no chat como oralmente, certo? A gente tem 5 minutinhos aí, se alguém se sentir confortável em responder. Quem fala, por favor? Vânia. Oi, Vânia. De que escola, por favor? É Júlia de Castro. Tudo bem? Seja bem-vinda. Dê sua opinião. Fugiu o pensamento agora. Me dá 2 minutos. Tranquilo, tranquilo. Enquanto a Vânia Vânia se ajeita, e pode outro professor, fique à vontade para compartilhar este dilema que temos em tela. Oi, última contribuição aí, bem rapidinho. Pode lá. A observação que eu tenho feito nos últimos dias, assim, eu tenho não só ensino médio com filosofia, mas eu tenho também o ensino fundamental 2, com língua portuguesa, né? Eu percebi, assim, que mais do que estar cobrando conjunção, preposição ou conceitos na área de filosofia, eu estou tentando que eles fiquem presentes, que eles entreguem o básico, cara. Eu acho que o essencial, que é o aprendizado, que é esse contato, o professor Ricardo observou a questão mais idealista do processo aí, né? Mas eu acho que a amizade, a aceitação diante daquilo que o professor está oferecendo, esse carinho, esse contato. Eu acredito que eu terei muito mais chance, se nesse momento eu continuar. Falhou um pouquinho a sua. Eu consegui me manter próximo a eles, para que eles... Qual é o seu nome? De vir até a mim, conversar, dialogar. Eu acho que isso é a minha busca para o momento. Não sei se é um caminho legal, mas é o que eu tenho pensado nessa situação. Você sabe, Márcio, até me buscando em cima do seu pensamento, a gente sabe que a aluna é ser humano, a aluna é adolescente normalmente, é um ser em construção, está aprendendo. Ele precisa desse contato, ele precisa de se fazer presente, né? Não está errado, não, o seu caminho, quer dizer, eu meio que te julgando, mas enfim, é mais um bate-papo. Eu acho que é muito importante esse olhar aí que você está tendo de inclusão, né, desse menino. Maravilhoso, viu, Márcio? Bom dia. Bom dia, quem fala, por favor? Professora Dandara, da Escola Joaquim Mendes. Oi, Dandara, tudo bem? Tudo ótimo. Pautando um pouco dentro da resposta anterior do colega, eu acredito que a empatia e a humanidade, né, vermos o ser humano mesmo, o aluno humano, e entendermos todas as dificuldades que eles estão passando nesse momento, e até voltando talvez para um lado emocional, trabalhar um pouco essa questão emocional do aluno dentro das habilidades, faz com que o aluno se engaje. Ele se engajando, a gente consegue aí garantir, a gente consegue trabalhar dentro do essencial do essencial das habilidades, né, compreender um pouco esse momento que, assim como nós, professores, educadores, os estudantes também estão passando, né, eles também têm perdas, eles também têm anseios, medos. Então, assim, com o lado emocional, a gente consegue essa amizade, a gente consegue esse retorno do aluno, fazendo com que ele realize algumas atividades, fazendo com que ele volte a estar engajado no ambiente escolar virtual. Na verdade, Dandara, essa sua fala ainda me emenda na fala anterior da professora que colocou sobre o projeto de vida, né? Vamos dar sentido a essa escolarização? Isso é incrível, Dandara, maravilhoso. Eu acho que o Reginaldo tem contribuição no chat, né, Regis? Tenho sim, Isabel. A professora Kátia, ela diz que em minhas aulas de projeto de vida,
percebo que os estudantes não sabem o significado de habilidade e competência. Até respondi ela aqui no chat que realmente, né, que não a habilidade e competência não faz parte do conteúdo objetivo do professor em sala de aula. Né? Eu lembro que nas minhas aulas, eu sempre, quando ia trabalhar um conteúdo, eu colocava na lousa a habilidade que eu iria trabalhar com eles para a gente chegar naquele objetivo. Né? Então, acho que essa clareza de colocar o objetivo da aula também, né, o professor tem que colocar para os alunos e explicar para eles, né, como aquele professor que pede para o aluno fazer um texto, né, ou fazer uma outra atividade qualquer, sendo que o aluno nunca fez aquilo e o professor não explica como fazer, né, então é mais ou menos por aí. O Edelson colocou que através da avaliação diagnóstica, a avaliação diagnóstica é importantíssima para que o aluno, para que o professor perceba o que o aluno não sabe e o que o aluno já sabe, né? Porque ele tem que partir daquilo que o aluno não sabe para alcançar aquilo que o aluno ainda precisa saber. Aí, continuando aqui, a Mônica Batista, ela diz o seguinte: acredito que a resposta para a atividade 2 é realmente focar nas habilidades consideradas essenciais para dar continuidade no processo de aprendizagem. Né? É isso mesmo, é perfeito. Se o aluno não tem aquelas habilidades que permita com que ele avance, ele não vai desenvolver aquelas habilidades do ano em que ele se encontra. Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição. Aqui, Kátia, Margarete, as habilidades se conversam entre elas. Então, na minha opinião, em cada bimestre, o professor pode fazer relação, trabalhar os conteúdos. Deixa eu ver, perdi aqui, né? Que vai passando e eu acabei perdendo a fala da professora. Mas, enfim, então, assim, trabalhar os conteúdos que abrangem as habilidades que são comuns e resgatar as defasagens nos bimestres que se seguem. É maravilhoso essa contribuição da professora Margarete, né? Trabalhar a habilidade e conteúdo, essa adequação é bastante importante. Entre outros, tem bastante contribuição. Acho que o tempo é elemento fundamental, sendo o tecido da vida, ao passo que julgo que tal defasagem será insuperável de um modo institucional e pedagógico. Só poderá ser superada a partir de políticas públicas que induzam o engajamento pessoal do discente. Então, essa visão mais ampla, né, saindo ali daquilo que a gente está focando muito no pedagógico, né, indo para a questão mais ampla, que é a política pública, e uma coisa totalmente relacionada com a outra, né? Uma não sobrevive sem a outra. Enfim, agradeço aqui a participação de todos. Desculpa que não dá para ler a participação de todo mundo, que todo mundo colocou, mas agradeço muito. Podemos passar para o próximo slide? Posso só falar? Pode, claro. Eu sou a professora Vânia, professora de artes da Escola Júlia de Castro, aqui no Santa Júlia. E assim, uma coisa que eu acho importante também é o professor, ele ter um diagnóstico da sala, né, dos alunos, e ele saber exatamente a defasagem do aluno e não se preocupar só em passar muitas habilidades ou trabalhar várias defasagens ao mesmo tempo, mas ele saber que o pouco nesse momento pode ser o muito, porque eu gosto muito de pegar em sala de aula e trabalhar dinâmicas com o aluno. Então, pegar aquela habilidade que o aluno tem uma certa dificuldade e aplicar uma dinâmica e após o aluno se soltar um pouco, participar da dinâmica, aí você explicar a habilidade dentro da dinâmica, o porquê que ele está fazendo aquilo, para ele entender aonde ele tem que chegar com aquele aprendizado. Então, uma vez que você tem esse olhar para o aluno, não se preocupar tanto com essa coisa assim de quantidade, mas de qualidade, porque o importante é o aluno aprender,
né? Então, às vezes, a gente tem aquela sede de passar conteúdo, de ensinar, de puxar isso do aluno, mas você tem que ver a realidade do meio em que você está inserido. Como que esse aluno está chegando para você, com tantas dificuldades. Então, o que tem que ser trabalhado primeiro? Regis, eu concordo plenamente com a professora, porque assim, o nosso currículo ele já é pautado na recuperação paralela e contínua. Então, antes de se preocupar de passar todas as habilidades, né, no presente, você tem que se preocupar realmente sempre ir e voltar, né? Sempre vai, avança um pouquinho e retrocede, né? Fazendo sempre uma reparação, né? Que é a recuperação paralela. Então, dá sim para retomar essas questões e você trabalhar, por exemplo, 2 a 3 habilidades na mesma aula. Você perceber o que está sendo cobrado no momento, mas se preocupando com que eles consigam. E como você falou, e a única maneira da gente descobrir esse nível que eles estão é fazendo uma diagnóstica prévia mesmo, né? É verdade, Exato. verdade. Agradeço muito, Vânia e Neilda, foi assim, muito, muito enriquecedor essa questão de você realmente focar naquilo que o aluno precisa, né? No essencial, porque esse é o nosso foco, né? Então, Exatamente. agradeço a participação de todos, né? Tanto aqueles que focaram nessa questão prática de sala de aula, né? De métodos, de como abordar aquilo que o aluno, como perceber aquilo que o aluno não sabe para poder avançar, como também a visão mais ampla das políticas públicas, que não é só sala de aula, né? Se o aluno está passando fome em casa, se o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, e etc, etc. Então, tudo isso é muito importante para a percepção para o nosso fazer de sala de aula, para que o aluno realmente consiga aprender, mesmo que seja aquele mínimo que está ali no alcance dele. Nesse slide que vocês estão vendo aí, traz novamente aquela pergunta: o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? E aí já traz a resposta, né? Perceber em cima daquele problema do iceberg, né? Que o aluno está num ano série e ele está trabalhando ali as habilidades que são visíveis para a gente, mas tem as habilidades invisíveis que ficaram para trás e que ele não se apropriou. Então, mensurar o avanço na aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação que contemplem de diferentes anos séries. Então, quando a gente aplica uma avaliação diagnóstica, ela tem que contemplar os anos anteriores, porque senão a gente trabalha às cegas, a gente não percebe a defasagem do aluno. As avaliações propostas para 2021 já contemplam habilidades de diferentes anos séries, né, como, por exemplo, a AP, né, que são aplicadas aí para língua portuguesa e matemática, mas agora já está vindo também para a área de humanas e para a área de ciências da natureza. Peço para o Wagner passar para o próximo slide, por favor. A gente tem algumas situações. Desliga o seu. Isso. Desligou? A gente tem a seguinte situação: as habilidades essenciais. O que significa focar no trabalho pedagógico das habilidades essenciais? Reginaldo, eu tenho a professora I, que ela é muito ansiosa e foca em sanar todas as habilidades antes de avançar. Eu tenho o professor R, que ele ensina apenas as habilidades do ano série, uma vez que ele fala, não, mas o currículo ele é cíclico, então vai voltar. E aí eu tenho um outro professor que ele vai tratar. Há uma terceira opção que tem de ser a mais adequada, que para enfrentar essa situação, que é focar na retomada de atividades essenciais de anos anteriores, que são mais importantes para o aluno, né, para o estudante desenvolver as habilidades do próprio ano série e desenvolver as principais habilidades do próprio ano série, necessárias para avançar em sua trajetória. Reginaldo pergunta, opção 1, 2 ou 3? Quem que foi? Sou eu, Nájila. Nájila, por favor, Nájila. Basicamente, os colegas já falaram o que eu queria colocar, mas assim, por exemplo, eu fui fazer
Eu sou professora do Leda, estou esse ano com ensino fundamental. Quando eu fui fazer a avaliação com o sétimo, eu percebi que eles não tinham praticamente nenhum conhecimento histórico do sexto. E é impossível para o professor de história, por exemplo, ensinar a Idade Média no sétimo ano, que é o que pede o currículo agora, que é o que a Central de Mídia está passando, aliás, ela já está lá em Renascimento, sendo que o aluno não sabe o que foi a Grécia Antiga, Roma Antiga. Então, eu tive que fazer essa retomada de conteúdos de uma forma leve, falando para eles, olha, eu não vou abordar tudo, aqui a gente vai pegar os principais conceitos. Uma coisa que me deixa muito preocupada é que nós, professores, não podemos ficar à mercê só da Central de Mídia. A Central de Mídia é mais um equipamento que a gente pode usar. E é óbvio que a Central de Mídia ela está abordando o conteúdo deste ano, não as habilidades do ano passado. Então, o professor em sala de aula, o professor ele vai ter que fazer essa retomada para que em algum momento ele chegue junto com a Central de Mídia. Isso vai acontecer, essa convergência. Mas nesse momento eu sinto muita dificuldade porque eu tenho que voltar muito conteúdo. Porque eles não lembram, porque eles fizeram um relatório, escreveram, mas não prestaram atenção. Não teve aquela... Infelizmente, a gente passou por várias coisas ano passado. E fazer com que o aluno se sinta um sujeito histórico. Não deixar que ele seja só um nome, um número, mas inserir, às vezes até cometer um certo anacronismo, para que o aluno consiga entender ali a realidade histórica daquele momento. Então, não dá para passar só o conteúdo desse ano. O conteúdo desse ano está sendo passado na Central de Mídia. O nosso papel como professor é mediar esse conhecimento entre o ano passado, né, entre as habilidades do ano passado e as habilidades e competências desse ano. Então, assim, está sendo uma loucura tudo isso. É verdade, Nájila, acho que foi perfeita a sua fala, né, dentro dessa questão que foi colocada. Como fazer para sanar as habilidades, os conteúdos em defasagem dos anos anteriores e ainda dar conta de que o aluno aprenda aquilo que é próprio do ano, aprenda e desenvolva as habilidades e competências que é próprio do ano onde ele se encontra. Então, isso é uma problemática que todos nós nos deparamos em sala de aula, e a gente tem que cada escola, né, é uma realidade, não dá para a gente falar, a gente acaba falando no geral aqui, né, mas é uma luta de todo mundo e a gente vai procurando caminhos ali no nosso fazer do dia a dia para poder fazer com que o aluno recupere aquilo que ele deixou para trás e ainda consiga avançar. É uma luta enorme, mas o importante é que nós, professores, nós estamos preocupados com isso e a gente está procurando caminhos, né? Com dificuldades e tudo, mas o importante é que a gente tenha essa disposição para procurar caminhos e, como você falou, ir além daquilo que está posto ali no centro de mídia, que é apenas mais uma ferramenta que veio para nos ajudar, né? Mas que está trabalhando o conteúdo do ano que o aluno está trabalhando. Então, como fazer esse link entre o que ficou para trás com aquilo que a gente tem esse ano é uma tarefa que está posta para a gente e a gente precisa trabalhar com isso, né? Nós temos agora, agradeço novamente, Nájila, agora nós temos 10 minutinhos ainda para a gente poder dar conta aqui, né? Eu peço para o Wagner que ele passe para o slide seguinte. Isso, aqui nós temos um slide que a professora Isabel vai trabalhar essa questão que a gente está sendo colocada. Nós temos apenas 2 slides agora para dar conta, vamos tentar nesses 10 minutos fechar, tá, Isabel? Pessoal, vamos lá. Eu coloquei nessa parte central
a habilidade essencial de geografia, identificar e analisar as características das paisagens transformadas pela ação antrópica a partir dos processos de urbanização, industrialização e desenvolvimento da agropecuária em diferentes lugares. Uma baita habilidade cheia de coisas, cheia de detalhes, cheia de conteúdo e etc. A partir do momento que você pega essa grande habilidade essencial, você tem as habilidades de suporte, né, que vão te fazer alcançar para essa habilidade essencial. Eu sei que vocês podem até me falar, Isabel, mas você me pegou uma habilidade do 6º ano, que eu dependo da professora do quinto ano. É assim mesmo que a gente lida com os anos anteriores. Se você for analisar muito profundamente, a gente analisa que até habilidades do 7º ano podem entrar nesse processo de habilidade. Então, essa habilidade a gente trabalha, por exemplo, eu tirei algumas. 1, 2, 3, 4, 5 habilidades de suporte do 6º ano para trabalhar uma habilidade essencial e 3 do 5º ano. E aí, então, a gente depende já da professora do Fundamental 1, né, dos anos iniciais, nessa construção do conhecimento, né? Então, eu vou ser bem sucinta mesmo, tá, gente? Isso é um exercício que é muito bacana de fazer a partir do momento que a gente pega, né, Regis, a habilidade essencial. E essa habilidade essencial, ela é desmembrada e você percebe que os assuntos, eles são tratados nas menores habilidades. Então, se você trabalhar essa habilidadona, utilizando esse monte de habilidade complementar, você consegue chegar. Não é uma tarefa fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil em nenhum momento. É bem complexo e depende muitas vezes dos conhecimentos anteriores do aluno. Aí eu pego a fala do Pedro Pedroso, né, Pedro, que você trouxe e falou sobre os conhecimentos prévios do aluno. Olha lá, as habilidades do 5º ano que provam por A mais B que esse conhecimento prévio ele é fundamental para esse caminhar aí do aluno, tá? Agora o Reginaldo vai trabalhar ali a questão do ensino médio. Esse é um trabalho muito específico no fundamental, tá? Vocês receberam o PPT, tá, gente? Foi mandado no grupo de coordenadores o PPT e a pauta. Então esse material tá muito mais tranquilo aí para vocês analisarem. Reginaldo? Ok, o José Silvestre levantou a mãozinha. O José, se for bem rapidinho, pode, tá? Porque a gente está com tempo curto. Vai lá. Bom dia, né? Que eu tava com problema de internet, só para dar bom dia, tá bom? Ah, ok, bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para o meu colega Wagner aqui do suporte, para ele passar para o slide seguinte. Então, retomando um pouco a fala da Isabel, quando a gente trabalha a habilidade no ano série, a gente necessita das habilidades dos anos anteriores e a gente tem que também vislumbrar a habilidade do ano seguinte, porque aquela habilidade que você está trabalhando naquele ano, né, ela vai servir de suporte para quando o aluno estiver no ano seguinte trabalhando outras habilidades. Né? Então, essa visão, esse conhecimento do currículo e do trabalho com habilidades, o professor tem que ter, né? Senão ele não dá conta de trabalhar a defasagem, trabalhar a habilidade do ano em que o aluno está e ainda preparar o aluno para que no ano seguinte ele consiga dar conta das habilidades que vão vir. Né? Então, eu peguei aqui no ensino médio, eu peguei uma habilidade do 4º bimestre, uma habilidade essencial. Eu coloquei em vermelho dessa habilidade, então a habilidade é uma habilidade de analisar, porém ele traz o conteúdo de ética, cultura, tempo, espaço, liberdade, cooperação, autonomia, empreendedorismo, democracia, solidariedade. Então é uma habilidade muito complexa, é uma habilidade ampla, né, e que para a gente trabalhá-la, a gente vai precisar de habilidades suportes lá do ensino fundamental, né? A gente vai precisar de habilidades e suportes de todas as disciplinas de ciências humanas do ensino médio, né? História, geografia, filosofia, sociologia. A gente vai precisar de habilidades dos anos anteriores, como se eu estou aqui no 3º ano, vou precisar das habilidades que foram trabalhadas lá no 1º ano, no 2º ano. Então, vocês podem ver aqui que a habilidade de história, por exemplo, tem lá analisar as práticas e o pensamento democrático grego, né? Então, porque aparece lá na habilidade essencial a questão da democracia, né? Identificar características e conceitos relacionados às várias
temporalidades históricas, então aparece a questão do tempo na habilidade essencial, problematizar conceitos como direito, igualdade, liberdade no contexto da Revolução Francesa. Então aqui está trabalhando liberdade, igualdade. Em geografia, identificar os diferentes setores da economia. Então lá no segundo ano, né, vamos estar trabalhando essa questão da economia, do empreendedorismo. Em geografia do segundo ano também, associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente aos processos históricos de sua formação cultural. Vai estar trabalhando, então, cultura, né, a questão dos grupos étnicos e tal. Em filosofia, relacionar ética e moral no segundo ano, relacionar liberdade e solidariedade, identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação com a igualdade efetiva entre os cidadãos lá no primeiro ano. E aí vai para a sociologia, resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à dignidade, à pessoa e às condições mínimas da sobrevivência. Compreender a ideia de cultura de um ponto de vista antropológico. Então, vocês veem que, para o aluno dar conta dessa habilidade essencial que está no centro, ele precisa de ter essas habilidades essenciais lá do primeiro, do segundo ano, né, para ele poder dar conta. Se ele está no segundo ano, ele precisa dar conta de habilidades lá do primeiro ano, né, e dando conta dessas habilidades do primeiro ano, ele vai conseguir desenvolver essa habilidade do segundo ano e vai estar preparado para desenvolver no ano seguinte as habilidades do terceiro ano que ele se deparar. Então vocês vejam que é bastante complexo, né, esse trabalho com habilidade, e o professor ele tem que estar bem preparado, né, ele tem que garantir essas habilidades para que o aluno continue avançando e aprendendo. Eu peço que o professor Wagner passe para o slide seguinte. Então, aqui vem falando de matriz de habilidades essenciais, né, que é o documento de habilidades essenciais que está lá no site da IFAP, né, que todo mundo tem acesso, certo? O professor pode passar para o slide seguinte. Então, no slide seguinte, a gente colocou até o link para que vocês possam acessar. A gente já trabalhou, né, com vocês em outros momentos, como acessar esse material, e vocês, obviamente, né, vocês já vêm aí com longos anos trabalhando isso, vocês já estão expert em acessar esses materiais. Então, aqui, gente, a gente finaliza esse trabalho com as habilidades essenciais. Espero que tenha sido a contento, né? Obviamente, em 1h30 a gente não consegue dar conta de tudo, tem muito mais coisas que a gente precisa aprofundar. Hoje foi muito mais tranquilo, que a ferramenta aqui funcionou legal, né? Agradeço a interação de todo mundo, peço desculpa aí por aqueles que não conseguiram interagir, ou a gente não falou aqui, aqueles que escreveram no site, no chat, a gente não falou aqui no ao vivo que vocês escreveram. E agora eu passo para a Isabel, ela tem um recadinho rápido para vocês, tá bom? Isabel, com você. Pessoal, na verdade, assim, acima de qualquer coisa, eu agradeço a contribuição de vocês para a formação do ATPC, tanto de avaliação como de participação. Vocês são essenciais, vocês são incríveis, tá? Coloquei agora o form de avaliação, o link, vocês podem, por gentileza, acessar, tá? E já responder. A gente lê todos, né, Regis? Todos nós lemos. E assim, eu na diretoria de ensino, eu faço parte da comissão do Grêmio, né? Do Grêmio das Diretorias de Ensino. E aqui eu quero pedir para vocês, como professores, para que vocês divulguem o concurso do logo do Grêmio da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. A cada escola tem o seu Grêmio, né? Cada escola tem o seu Grêmio, o seu logo, enfim, suas ações. Mas a Diretoria de Ensino, nós montamos esse concurso com o intuito de engajar o aluno e o Grêmio da diretoria mesmo, das 64 escolas, terem uma caracterização particular, tá? É um concurso e ele é bem simples, a gente tem o regulamento, o formulário foi divulgado entre os coordenadores e os articuladores do Grêmio Estudantil nas respectivas escolas, tá?
Então, assim, assim, mas é só o aluno gremista que participa? Não. A partir do momento que o aluno é matriculado e frequente na unidade escolar, ele é um aluno gremista, ele é um aluno que se articula nesse processo de Grêmio, tá? Quero ressaltar que o Grêmio é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem dentro da escola, uma vez que ela é uma ferramenta que promove o protagonismo juvenil e infantil, né, e da EJA. Inclusive, quero também trazer que o Grêmio, ele é a questão da democracia, do vamos administrar junto, da gestão democrática, esse é o Grêmio. Então, eu, como representante aqui do Grêmio no Núcleo Pedagógico, peço essa ajuda para vocês, professores, com muito carinho, tá? Se vocês precisarem de qualquer consulta sobre esse concurso, estou disponível para sanar as dúvidas aí que vierem a surgir, tá bom? Ressalto que foi encaminhado no grupo de professores coordenadores, tá bom? Eu agradeço imensamente, passo para o Reginaldo agradecer também. Um abraço a todos, se cuidem. Agradecendo mais uma vez, então, eu estou dando uma olhada no chat, pessoal, mesmo que a gente não tenha falado no ao vivo, tudo que vocês escreveram aqui no chat, mas a gente lê com cuidado e serve aqui para a gente poder enriquecer mais as nossas próximas formações. Muito obrigado, Mônica, Simone, Marta, Ricardo, Márcio, Vânia, Neilda, Nájila, Ana também, que falou aqui. Enfim, todos vocês, muito obrigado mesmo. Já são 11h31, né? A nossa TPC vai até 11h30. Então, junto com o material que foi no e-mail da coordenação, tem lá o link para vocês fazerem a avaliação, né? A Isabel vai colocar aqui no chat também, Isabel? Colocou no chat, tá? Então vocês fiquem à vontade, tanto para elogiar quanto para fazer crítica. Acho que a gente cresce muito também com as críticas positivas. Eu gostei muito das críticas que vocês colocaram no ATPC passado. Então é isso. Eu agradeço. Alguns já estão agradecendo aqui no chat, obrigado por tudo aí. E é isso, gente. Então até a próxima. Fique com Deus, se cuida. E a gente está aqui, qualquer dúvida, pode ligar, pode mandar e-mail. Abre a câmera para dar tchau. Pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, os coordenadores têm acesso aí aos nossos WhatsApps também. Estou tentando abrir a câmera aqui, mas não estou conseguindo, porque o meu computador é meio lento. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, um abraço. Tchau, gente, se cuida desse coronavírus. Obrigada. Tchau, a todos. Prazer. Tchau.